É isso aí. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Bom dia. Uma semana começando e nós estamos aqui desde as 6 horas da manhã. E você, assim como eu, podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Muitas lutas, muitas tentações, muitas afrontas, mas resistimos firme pelo poder que há na palavra de Deus, sob a autoridade do nome de Jesus e pela unção do Espírito Santo de Deus. Então diga, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor Adonai. Amém? E é nesta manhã de segunda-feira, semana que se inicia, que nós estaremos falando a esse Deus vivo, glorioso, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo descanso da noite. Obrigado, ó Pai, pela proteção, pela direção, obrigado pela comida sobre a mesa, obrigado pela família que temos. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador e abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Ó Pai, eu também te peço, ó Deus, neste dia, que sejam repreendidos do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de confusão, de vício, de prostituição, todo espírito de mágoa, de rancor, de ódio, de divisão, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã eu quero trazer um assunto bem interessante para nós, para o nosso devocional, que é sobre Sansão e os filisteus, a força e a fraqueza do homem. Nós vamos abordar, o assunto que nós vamos abordar está no capítulo 13 de Juízes até o 16, versículo 1 ao 30. Agora, o capítulo 16 de Juízes, versículo 1 ao 30, trata diretamente sobre Sansão e os filisteus. Então, abordaremos a força e a fraqueza do homem através dos eventos marcados entre Sansão e os filisteus. Então, é uma história fascinante e trágica, essa história de Sansão, um homem dotado de força sobrenatural, mas ao mesmo tempo vulnerável às suas fraquezas. O inimigo, ele usa as nossas fraquezas como arma de destruição em massa, porque ele usa a fraqueza da humanidade para destruir a humanidade. Afinal de contas, é a coroa da criação de Deus, é o homem. Então a narrativa de Sansão e os filisteus não é apenas uma história de batalhas físicas, mas também uma reflexão profunda sobre a luta espiritual que cada um de nós enfrentamos dia após dia. Então, vamos mergulhar e tirar lições para as nossas vidas e como aplicar essas lições na nossa vida. O livro de Juízes retrata aquele período difícil na história de Israel, onde as outras nações tinham reis, mas Israel tinha um Deus que os guiava, que os orientava. Então, quando eles eram fiéis, eles viviam momentos de fidelidade a Deus, eles viviam aquele tempo de paz e prosperidade. Quando eles começavam a adorar outros deuses, se juntar com outros povos, deixavam a fidelidade a Deus de lado, Deus permitia que povos viessem e oprimissem eles, vivessem como escravos. E os filisteus eram inimigos constantes de Israel. Eles buscavam submeter e oprimir o povo de Deus. Então aqui nós temos a vida de Sansão. Sansão foi escolhido por Deus antes do seu nascimento para ser um nazireu,
separado para uma missão especial, Juízes 13:5 ali. Então a sua força estava ligada ao seu voto com Deus. Então, e esse voto incluía não cortar o cabelo, não beber vinho e não tocar em coisas impuras. Então a história de Sansão é marcada por suas vitórias sobre os filisteus, mas também por suas fraquezas pessoais, especialmente em relação às mulheres. Capítulo 14 ao 16 ali, e 16, né? Retrata bem todo esse conflito. Então ele tinha essa fraqueza pessoal, especialmente com relação às mulheres. No capítulo 6 ali, começa a mostrar o lado de Sansão, principalmente a queda de Sansão. Então aqui no capítulo 16 nós encontramos a famosa história de Sansão e Dalila. Então os filisteus, sabendo que Dalila poderia seduzir Sansão, incentivaram ela, né, ela a descobrir o segredo da sua força. E Sansão, em sua confiança, ele revelou o segredo. E o texto diz assim, Juízes 16:17 diz: Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passado a navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila torna-se a única pessoa, além do seu pai e da sua mãe, a conhecer o segredo de Sansão. Ele traiu a confiança de Deus, traiu a confiança dos seus pais, traiu a si mesmo, entregando tudo nas mãos do inimigo. Então Dalila, depois disso aí, né, que ela ficou sabendo, aí vem a traição de Dalila. E lógico, e subsequente à captura de Sansão. Simbolizaram ali como aquela ação toda. Sansão foi dormir, Dalila pegou a tesoura, cortou o cabelo dele. Quando os filisteus chegaram, ele, sabe? Então aqui simboliza como a fraqueza humana pode levar à ruína. Então quando Sansão é capturado, os filisteus cegam ele, furam seus olhos e o humilham. Aqui no versículo 21 diz assim, Juízes 16:21, Então os filisteus o agarraram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Sabe? Então, no versículo 28 em diante ali, nós vamos identificar a restauração de Sansão. Mesmo em sua prisão, Sansão clama a Deus por ajuda. Versículo 28. Então Deus, em sua misericórdia, restaura a sua força. E no final, um ato de sacrifício, Sansão derruba o templo dos filisteus, o templo de Dagon, causando a morte de muitos inimigos. O que é que nós aprendemos com isso? Qual é a aplicação prática da vida de Sansão, dos acontecimentos da vida de Sansão para as nossas vidas hoje? Primeiro ponto é o perigo da autoconfiança. Sansão confiava apenas em sua força física, esquecendo de que sua verdadeira força vinha de sua comunhão com Deus, vinha de um voto com Deus. Então, muitas das vezes, também confiamos em nossas habilidades e talentos, esquecendo que tudo o que temos vem de Deus. Então, precisamos nos lembrar de que nossa força é limitada e que devemos depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Segundo ponto, as consequências do pecado. A traição e a queda de Sansão são um alerta para todos nós hoje sobre as consequências do pecado. A desobediência a Deus não apenas afeta a nossa vida espiritual, mas também tem repercussões em nossas relações, em nossas comunidades, nossa família, nossa vida física. Então precisamos estar vigilantes
e buscar e viver a santidade. Outro ponto interessante aqui, o terceiro ponto de aplicação prática, é a esperança na restauração. A história de Sansão não termina em tragédia. Deus ouviu o seu clamor e lhe deu a segunda chance. Isso nos ensina que Deus é um Deus de restauração e de segunda chance. Muitas das vezes, terceira, quarta, quinta, muitas chances. Não importa quão longe tenhamos ido, sempre podemos voltar e buscar a misericórdia de Deus. Ele pode transformar nossas fraquezas em força, se nos arrependermos e nos voltarmos a Ele. O último ponto de aplicação prática aqui é a luta espiritual. Assim como Sansão lutou contra os filisteus, nós também temos inimigos espirituais. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra poderes e principados, contra as potestades desse mundo, de acordo com Efésios 6:12. Precisamos estar equipados com a armadura de Deus para enfrentar as tentações e os desafios que surgem em nosso caminho. Então eu quero nessa manhã concluir dizendo que a história de Sansão nos ensina sobre a complexidade da natureza humana. Por que complexidade, pastor? Porque nós somos fortes e fracos ao mesmo tempo. Então que possamos aprender e depender de Deus em nossas fraquezas, buscando sua força para enfrentar os desafios da vida. É Deus que nos dá força, não é a nossa força que nos capacita. Lembremos de que mesmo quando falhamos, Deus está sempre disposto a nos restaurar. Então que possamos, assim como Sansão, clamar a Deus em nossos momentos de necessidade e permitir que Ele nos use para a sua glória. Deus te abençoe, meus queridos. Tenhamos uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Graça e paz.